ortodoxa de magia, como por exemplo a Kabbalah, como por exemplo o próprio sistema salomônico, que já está engessado um pouco para o novo Aion. Na magia do caos é dito que você, através do seu aspecto espiritual e imaginativo, você consegue impregnar as coisas com a tua própria energia. Então eu posso criar o meu altar e colocar ali divindades diferentes de vários panteões do paganismo antigo, sem que isso seja um problema para mim, ao contrário do que diz a magia clássica. Então na magia clássica você tem uma forma muito mais ritualística, cerimonial. Na magia do caos, por isso caos, você consegue misturar elementos de várias correntes do esoterismo ou da magia e bolar um sistema seu, inclusive confeccionar o seu próprio sigilo. Acho que falta até você colocar um sigilo seu aqui na inteligência. Se bem que aquele cérebro com aquela granada, aquilo é um sigilo. Criar um sigilo? Sigilos são símbolos que... Sigilos são símbolos que o mago cria, tirando forças e arquétipos do seu próprio inconsciente ou do seu subconsciente. Então, para Jung, é um sigilo? Por exemplo, para Jung, para Carl Gustav Jung, que era também um grande ocultista, fazia parte do círculo de Eranos, né, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente está povoado de arquétipos. Então o mago, ele filtra esses arquétipos e os usa para evoluir, em todos os sentidos da vida. Então o seu inconsciente é como se ele fosse um depósito cheio de arquétipos, de símbolos, de mensagens, de coisas que ele organizou e que às vezes fazem parte de uma infância muito antiga sua. Aqui, por exemplo, tem vários elementos simbólicos. Aqui é o inconsciente do Vilela. Total. Todo ser humano, ele reproduz no seu ambiente o seu inconsciente. Zona, o seu inconsciente. Todos os nossos inconscientes são zonas, mas o seu é legal, assim, é bem artístico. Paquito faz parte do meu inconsciente? Talvez. Então, a gente sempre vai extrapolar o nosso inconsciente no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso quarto, ou no nosso ambiente em geral. E os sigilos é uma forma de você organizar uma mensagem que é importante para você através da confecção de um símbolo que só você entende. Isso vem com a magia do caos, com Astro Osman Spare, né, que ele era um artista plástico, teve contato com Aleister Crowley, com o Kenneth Grant, que são grandes caras do ocultismo, da magia, e aí ele escreve o livro Liber Nui Psiconauta. Os caras dos quadrinhos são aficionados em magia do caos e nesse lado do Astro Osman Spare. A gente tá indo muito rápido, cara. Eu queria entender uma coisa. A tua visão é que existe um mundo material e existe um mundo sobrenatural. Na verdade... Como que é? O plano astral, na verdade, aí a gente volta naquilo que a gente estava falando, conversando entre nós, particular. Nunca houve uma divisão entre ciência e espiritualidade, tá? Na antiguidade. Hoje então, só que... Hoje sim, porque a espiritualidade ficou muito pau no cu, desculpa a expressão, mas tá chato pra caralho. Você precisa se enquadrar num estereótipo, você precisa seguir o sacerdote, falar o que o pastor fala, fazer o que o pastor fala, ou fazer o que o pai de santo fala. Então tá muito estereotipado e ninguém aguenta mais isso. Porque nós estamos entrando na era de Aquários, no novo Aion, liberdade, né? Então, a ciência nunca esteve afastada da espiritualidade. Por exemplo, o Paracelso, que é um dos pais da medicina moderna, junto com o Hipócrates, lá da Grécia, o Paracelso, ele era um alquimista. Então, se você pegar o próprio símbolo da medicina, você vai ver que é um caduceu de Mercúrio, com Ida e Pingala, que são as duas correntes, as duas nadis do yoga do Oriente, mas também está no bastão de Hermes Trimegisto, do hermetismo. Você conhece o hermetismo, você estudou Kabbalah. Então, na verdade, a ciência, ela sai do ocultismo. Não vamos chamar de ocultismo, porque na época não era oculto, era uma coisa normal, né? Só depois, com a Igreja Católica, que essa turma foi reprimida. E aí sim você tem a terminologia ocultismo, porque aí você precisa esconder. Mas antes era em aberto. Então a ciência sai desse pano de fundo. Então os grandes cientistas da humanidade, aí a gente tem Benjamin Franklin, tem não só cientistas, mas políticos também, enfim, eram iniciados. O Isaac Newton também, o Thomas Edison também. O Isaac Newton, por exemplo, ele era Rosa Cruz. Né? Ele era maçom e Rosa Cruz. Então você tem esses caras que são as personalidades que trazem as invenções para o mundo. De onde eles buscam? Eles buscam das referências cabalísticas, do hermetismo e de todo esse conteúdo espiritual. Você está me falando então que existe um mundo conectado com o nosso, que coexiste com o nosso. Tudo vem de lá. Que vem de lá. Tudo vem de lá. O Platão chamava de plano das ideias. Plano astral.
O mundo das ideias do Platão. Exatamente. Todas as ideias, tudo tá lá. A gente tudo só consegue se conectar e traz isso para a realidade. Pessoas que têm uma sensibilidade, um lado criativo muito grande, isso não tá atrelado à religião. Sim. São pessoas que têm um contato com sensibilidade, com esse plano arquetípico, conseguem concretizar no plano físico as coisas que já estão no plano astral. E quanto mais você tem essa qualidade, mais perfeito fica aquela coisa que ele trouxe lá. Exatamente, porque fica mais perto Quanto menos... você tem essa qualidade, você pode trazer uma coisa que é imperfeita. Exatamente. E isso vai ter que ser evoluído até ficar perfeito. Exatamente. Isso é Kabbalah pura. Total. Então... Mas, por que houve essa divisão? Em algum momento? Por um jogo de interesses. E aí a gente vai entrar no aspecto bíblico e tudo mais. A igreja católica, na verdade, ela é uma igreja romana. Certo. Né? Quem começa a Igreja Católica, na verdade, é a família Vespasiana, tanto que a própria descendente deles é a Flávia Domitila. Constantino, depois família Vespasiana e Flávia Domitila começam a Igreja Católica. E ela foi uma das... ela criou a igreja, falou onde estava a casa onde Jesus morou, falou tudo, e todo mundo aceitou isso como verdade. Mas a Igreja Católica, ela forjou muitas coisas, né? E aproveitou de arquétipos e de mitologia pagã. Então, por exemplo, o mitra papal, que você tem do Papa, né? Aquilo é um chapéu que os